Então, a gente tentou aí, né, separar um pouquinho o que é mineração de dados de machine learning, mesmo sabendo, né, e destacando a interseção. Vamos tentar uma taxonomia para os métodos, que aí eu vou chamar de machine learning e data mining, porque eles são usados tanto em machine learning quanto em data mining. Tá? Eu tenho o aprendizado supervisionado, né, e não supervisionado. Essa é a primeira categoria que a gente precisa entender. Então, no aprendizado supervisionado, tá, eu tenho um conjunto de dados e os meus dados, eles possuem um rótulo, né, o que nós chamamos de label. E, em geral, o que eu quero fazer é, dado uma nova instância, eu quero prever qual é o valor desse label. Tá? Então, imagine que eu tenho aqui um conjunto de e-mails, de mensagens que chegam na sua caixa. Algumas delas são spam, outras delas não são spam. Então, imagine que eu quero criar um modelo que aprenda, né, o comportamento do spam, ou seja, o padrão de uma mensagem que é um spam, e que quando chegue uma nova mensagem, ele diga, ó, ele classifica, essa mensagem é um spam ou não é um spam. Tá? Então, quando eu estou falando de aprendizado supervisionado, eu estou falando em um aprendizado que é baseado em um conjunto de dados para os quais eu tenho um label, eu tenho um rótulo. Tá? E é esse rótulo que, dado uma nova instância, eu vou querer prever. Então, a característica básica de sistemas de aprendizagem supervisionado é que os dados que utilizamos para treiná-los contêm a resposta desejada. Né? Ou seja, é o que nós chamamos de variável dependente, ou target value, ou class label. É o que eu quero prever. Então, no meu dado de treinamento, eu já tenho a informação do que eu quero prever. A qual, de alguma forma, resulta, né, ou depende, ou relaciona-se com as variáveis independentes. Tá? Variáveis independentes são aquelas outras variáveis que não é o que eu estou querendo prever. Então, nesse exemplo, eu quero prever se a minha mensagem é spam ou não. Essa é a minha variável dependente. Né? É spam, sim ou não? Mas eu vou prever isso a partir de outras variáveis, que a gente chama de variáveis independentes. Por exemplo, data, hora, tamanho da mensagem, sei lá, termos utilizados, IP do emissor, sei lá, tá? De outras variáveis. Nós chamamos de variáveis independentes. Bom, aqui uma série de exemplos onde eu tenho, por exemplo, como variáveis independentes, os anos de carreira de um determinado profissional, a formação e a idade, eu quero prever como variável independente o salário. Ou eu tenho a idade do carro, a idade do motorista, eu quero prever o risco de acidente. Tá? Ou eu tenho o texto de um livro e eu quero prever a escola literária. Beleza. Ou eu tenho a temperatura e eu quero saber se eu vou vender sorvete. Né? Eu tenho uma imagem da rodovia e eu quero saber o ângulo de direção de um carro autônomo. Ou eu tenho um histórico escolar e quero prever a nota do Enem. Tá? São exemplos aí de aprendizado supervisionado. No aprendizado não supervisionado, eu vou querer encontrar padrões nos meus dados, mas eu não tenho rótulos, tá? Eu não tenho labels nos meus dados que eu vou utilizar para criar o meu modelo. Né? Então, veja, olhando para essa imagem, eu não tenho rótulo. Tá, mas a gente consegue dizer se existe um padrão, né, ou algum comportamento nessa imagem, né, só olhando para a imagem? A gente consegue, né? Eu consigo ver que eu tenho grupos aqui, ó. Esses caras formam um grupo, eles estão muito próximos, esses outros caras formam um grupo, né? Que eu tenho um outro grupo e aqui um outro grupo. Então, eu tenho 4 grupos nessa imagem. Tá? Então, eu consigo separar, né, essas instâncias aqui em 4 grupos. Tá? E eu consigo descobrir um padrão, e eu não tenho rótulos. Então, em aprendizado não supervisionado, né? Então, em aprendizado não supervisionado, os dados não possuem rótulo. Assim, né, o algoritmo de machine learning vai buscar padrões existentes desses dados sem uma classificação ou uma rotulação prévia. Tá? Então, nesse caso,
mesmo eu não tendo labels, eu consigo descobrir um padrão aqui, que são esses clusters, esses agrupamentos aqui que existem nessas instâncias. Bom, eu posso também, né, aqui um outro exemplo, né, aprendizado não supervisionado, ele também é muito importante para fazer detecção de anomalias. Então, por exemplo, a detecção de uma transação suspeita em um cartão de crédito, né, para evitar a fraude. Então, você sempre compra durante o dia e você nunca faz uma compra maior do que R$500. Aí, de uma hora para outra, tem uma compra de R$2.000 à noite no seu cartão de crédito. O que a operadora faz? Ela bloqueia o seu cartão de crédito preventivamente. Então, as suas compras, elas têm um determinado padrão, um determinado perfil. Né? Quando chega uma nova compra, eu posso comparar, né, as características dessa nova compra com o seu perfil, com o seu histórico. Quer dizer, opa, essa nova compra não tem, né, o padrão observado nas compras anteriores. Então, possivelmente pode ser uma fraude. Então, eu vou bloquear o cartão aqui, cancelar essa compra e bloquear o cartão preventivamente. Beleza? Eu estou dando um exemplo de detecção de anomalias, mas isso aqui poderia ser detecção de uma doença, por exemplo. Eu tenho um determinado gene, e aqui eu tenho um determinado comportamento, e aqui o valor nesse gene aqui é diferente dos outros. Enfim. Então, aprendizado não supervisionado também é muito interessante para fazer detecção de anomalias. Tá? Ok, então nós temos duas categorias, né, de problemas ou de algoritmos que se enquadram aqui em aprendizado supervisionado, quando eu tenho rótulos, e aprendizado não supervisionado, quando eu não tenho os rótulos. Tá. Vale fazer aqui alguns alertas, né? Rotular os dados implica na participação de especialistas, né? E de forma não automática, em geral. Então, vocês vão ver que rotular dados dá trabalho. Né? E a própria rotulagem dos dados, se você rotula errado, né, isso vai impactar negativamente na acurácia do seu algoritmo, né, do seu modelo, né, de predição. Então, além de ser um trabalho exaustivo, você está rotulando dados, então imagine, por exemplo, o trabalho dos meus alunos. A gente trabalha com detecção de fake news, de desinformação. Então, nós capturamos aqui 20 mil mensagens no WhatsApp. Eu tenho que ir em cada uma delas e marcar. Tem uma desinformação aqui, ou seja, é fake news, não é fake news, cada uma delas. Capturamos imagens, né, que foram compartilhadas no WhatsApp, ou áudios, ou vídeos. Eu tenho que ir em cada uma delas e marcar. Né? E ter muita segurança nessa marcação, né, nessa rotulagem. Porque se eu marcar alguma coisa que não é fake news como fake news ou vice-versa, isso vai prejudicar o desempenho do meu modelo. Tá? Então, é um trabalho chato, é um trabalho exaustivo, é um trabalho repetitivo e, mesmo assim, um trabalho importante, porque se você errar, você vai prejudicar a acurácia do seu modelo. Tá? Em problemas reais, né, pode ser bastante caro ou mesmo inviável rotular todos os dados. Então, por exemplo, eu tenho aqui um dataset com 270 mil mensagens capturadas do WhatsApp. Como é que eu vou rotular todas elas? A gente tem estratégias aqui, vamos focar em um determinado subconjunto, por exemplo, as mensagens que mais viralizaram, mais compartilhadas, para a gente ter que rotular um conjunto menor. Né? E aí a gente rotula 6 mil mensagens, mesmo assim é um número muito grande. Né? Imagine rotular notas fiscais eletrônicas, impossível. Tá chegando milhares delas a cada segundo. Então, o que a gente faz quando é inviável? Né? A gente rotula uma parte pequena dos dados, né? A maior parte dos dados não vai estar rotulada. Né? Porém, a gente pode utilizar os dados não rotulados para melhorar a performance dos algoritmos supervisionados, por exemplo. Uma coisa que a gente tem tentado fazer, existe já trabalhos na literatura, é tentar usar os dados rotulados para rotular os dados não rotulados. Né? Ou seja, fazer um processo de rotulagem automática.
Só que, em geral, é difícil isso funcionar, tá? Nas nossas experiências aqui, não funcionou bem. Mas tem artigos, né, que tentam usar essa estratégia. Então, os exemplos rotulados podem ser utilizados para rotular os demais de forma automática. Podem. Existem várias técnicas e iniciativas nessa linha. Eu, particularmente, não tenho tido bons resultados. Tá? No LSBD, por exemplo, e no ADA, a gente não tem tido bons resultados. Mas não quer dizer que não funcione, não quer dizer que em um determinado contexto não funcione. Tá? Agora, usar os exemplos não rotulados com outras técnicas para melhorar a performance do modelo, isso sim. Tá? Tem funcionado melhor. Ok, e aí a gente tem a aprendizagem por reforço, né, que é o Reinforced Learning, que consiste no treinamento de modelos para tomar uma sequência de decisões. Então, nesse tipo de aprendizado, em geral, você tem um modelo que tem algumas entidades, por exemplo. Esse modelo, e algumas características, tá? Mas ele tem algumas entidades que participam, que interagem nesse modelo. Tentar entender. Na aprendizagem por reforço, né, o modelo que eu estou querendo criar, ele vai aprender a atingir uma determinada meta em um ambiente incerto e potencialmente complexo. Tá? Então, eu estou partindo do pressuposto que eu tenho uma meta para atingir e que o meu ambiente para atingir essa meta ele é incerto e complexo. E ele enfrenta um problema, que em geral é tomar uma decisão ou executar uma ação. Então, para atingir essa meta, eu tomo decisões ou ações. Tá? Inicialmente, a gente utilizava a tentativa e erro para encontrar uma solução para o problema. Então, a ideia é tomar decisões, quando eu não tenho muita informação, é tomar decisões meio que na tentativa e erro. Vou tomando algumas decisões e ver o que dá. Tá? Agora, a cada decisão que eu tomo, ou ação que eu tomo, eu recebo uma recompensa ou uma penalidade por essa ação. Então, se a ação que eu tomei me conduz, né, para atingir a minha meta, ou seja, ele favorece, né, que eu vá atingir a minha meta, então eu recebo uma recompensa. Se essa minha ação ela me afasta da meta, eu recebo uma penalidade. E qual é? Aí eu transformo esse problema num problema de maximização, né? Num problema de maximizar o quê? A recompensa. Então, veja, a cada ação eu posso ganhar uma recompensa, se ela me leva a atingir a meta, ou uma penalidade, se ela me afasta da meta. E aí eu transformo o modelo desse problema como um problema de otimização, né, no sentido de otimizar a recompensa total. Beleza, que é a soma das recompensas menos as penalidades. Então, eu tenho que maximizar essa recompensa total. Então, basicamente, eu tenho isso aqui. Eu tenho um agente, né? Um ambiente incerto e inseguro, e eu tenho um agente que toma entre um conjunto de ações. Você tem um conjunto de ações, esse agente decide, executa, né? Decide por efetuar uma determinada ação. Essa ação interfere no ambiente. Ela leva, né, de um estado S1, o ambiente de um estado S1, para um novo estado S2. E, logicamente, esse estado ele pode estar mais próximo da minha meta ou mais distante da minha meta. Então, para essa ação que mudou o ambiente, eu recebo uma recompensa ou uma penalidade. Né? Então, a gente recebe essa recompensa ou uma penalidade. Então, veja, nesse modelo eu tenho um conjunto discreto de estados, né, e um conjunto discreto de ações que o meu agente pode tomar. E um conjunto de sinais de reforço, normalmente 0 ou 1, tá? Ou um número real. Então, 0, por exemplo, se a minha ação não leva a meta, 1 se leva a meta. Tá? E aí eu quero maximizar, essa estratégia de 0 ou 1 é boa, porque aí eu vou maximizar maximizar o total significa maximizar os acertos, né? Já que o erro é 0. Mas poderia ser menos 1, por exemplo. Tá? Então,
Onde é que a gente aplica isso, aprendizagem por reforço, né? Onde é que tem sido aplicado? Em jogos, por exemplo, jogar um determinado jogo, equilibrar um robô, equilibrar um drone para você equilibrar uma câmera, por exemplo. Né? Então, se uma ação conduz para o equilíbrio, você ganha uma recompensa. Se não, você ganha uma penalidade. E aí o algoritmo vai aprendendo a equilibrar o drone, por exemplo. Tá? E aí eu tenho uma outra classificação importante, que são os métodos preditivos e descritivos. Né? Métodos preditivos usam os valores de algumas variáveis para prever valores desconhecidos ou futuros de outras variáveis. Em geral, métodos preditivos são o que a gente chama de aprendizagem supervisionada. Né? Métodos descritivos, eu quero encontrar padrões que sejam interpretáveis por humanos, que descrevem os dados. Em geral, a gente associa métodos descritivos à aprendizagem não supervisionada. Tá? Então, agora sim, tendo uma taxonomia um pouquinho mais interessante, eu tenho aqui o aprendizado, né? Supervisionado ou métodos preditivos, e eu tenho aqui o aprendizado não supervisionado ou os métodos descritivos. E aqui os modelos híbridos, com o aprendizado semi-supervisionado, ou aprendizado por reforço, por exemplo. Tá? Nessa disciplina, nós estamos interessados no aprendizado supervisionado e no aprendizado não supervisionado. Né? Nos modelos híbridos, nós não vamos discutir nessa disciplina. Bom, aí os principais problemas ou categorias de algoritmos que a gente utiliza em cada uma dessas classificações. No aprendizado supervisionado, tem dois problemas que a gente resolve bem com o aprendizado supervisionado, que é a regressão e a classificação. Regressão é quando eu quero prever um valor. Classificação é quando eu quero prever uma categoria. Beleza? Mas são problemas de aprendizado supervisionado, ou seja, eu preciso ter dados rotulados. E o aprendizado não supervisionado, ele tem três problemas, digamos assim, principais. Sumarização, agrupamento, que é aquele exemplo que a gente viu, agrupamento, regras de associação, e eu poderia aqui colocar também mais dois problemas interessantes que estão associados, né? Que é a redução de dimensionalidade, ou seja, reduzir o número de variáveis, quando eu tenho um conjunto de variáveis muito grande, e a detecção de anomalias. Né? Embora a detecção de anomalias eu possa fazer também com métodos de aprendizado supervisionado. Tá? Mas redução de dimensionalidade geralmente se enquadra aqui. Tá, mas principalmente, né, os principais métodos, os principais problemas que a gente resolve, soluciona com o aprendizado não supervisionado, agrupamento e regras de associação. O que é que nós vamos ver nessa disciplina? Regressão, classificação, agrupamento, regras de associação. Já tá bom demais. O resto vocês vão estudar em aprendizagem automática lá com o João Paulo Pordeto. Tá? Beleza. Então aqui a gente tem, né, um quadro que exemplifica então esses quatro problemas ou categorias de problemas. Tá? Nos métodos preditivos, né, aprendizagem supervisionada, classificação e regressão, métodos descritivos ou aprendizado não supervisionado, clusterização e regras de associação. Tá. Exemplo clássico de regressão. Dado um conjunto de registros, né, que a gente chama de training set, eu quero prever qual o valor da minha variável dependente. E esse valor ele é numérico, então eu quero prever um número, tá? Um valor. Tá? Então a minha variável dependente ela é numérica. Então, qual é o objetivo? É prever o valor do atributo classe, ou variável dependente, a partir dos valores dos outros atributos, que nós chamamos de variáveis independentes, né, para um registro desconhecido, com a maior precisão possível. Então, por exemplo, se eu quero prever o valor de um carro a partir dos seus demais atributos, marca, modelo, ano, quilometragem, eu tenho um problema de regressão. Tá? Então, dadas as variáveis independentes, marca, modelo, ano, quilometragem, eu quero prever o valor da variável dependente, que é o valor do carro.
Prever o valor de uma casa a partir dos seus demais atributos. Então, eu quero prever o valor da casa. O valor da casa é a minha variável dependente. Eu quero prever a partir dos outros atributos, variáveis independentes. Tamanho, bairro, número de quartos, quantidade de banheiro. Beleza? Problema de regressão. Ok. Um problema. Aí a gente vai estudar regressão simples, múltipla, polinomial. Problema de classificação. Muito parecido com a regressão, só que a minha variável dependente, ou o meu atributo classe, ele é categórico. Em vez de prever um número, eu quero prever uma categoria. Ou seja, esse cara é um sonegador ou não é um sonegador? Meu contribuinte é um sonegador ou não é um sonegador? Ou qual a probabilidade de ser um sonegador? Então, eu quero classificar um registro quanto ao atributo classe a partir dos valores dos outros atributos com a maior beleza, igual a regressão. A única diferença é que aqui eu estou prevendo uma categoria e não um número. Então, exemplos. Eu quero saber se um determinado cliente está interessado em um determinado modelo de carro. Então, a resposta é sim ou não, categórico. Então, é uma classificação. Beleza? Quero saber para quais clientes eu vou mandar uma publicidade sobre sapato. Então, qual é o retorno? O cara tem interesse em sapato? Vou mandar a publicação para ele? Sim ou não? Categórico. Eu quero prever, ele tem interesse em sapato? Tá? Sim ou não? Então, aqui um exemplo, eu tenho algumas informações sobre o meu cliente e eu quero prever, esse cara tem interesse em carro? Sim ou não? Então, o que eu quero prever, né, a partir das variáveis independentes, dado aqui um novo cliente, eu quero saber se ele tem interesse, quero prever se ele tem interesse ou não em carro, né, para mandar para ele propaganda sobre venda de carros. Beleza, aí nós temos vários algoritmos de classificação, ou métodos de classificação, ou ainda classificadores, regressão logística, árvore de decisão, random forest, KNN, redes neurais e suporte vector machine. Vamos estudar pelo menos uns 4 aqui nesse curso. Aqui uma categoria, né, desses classificadores, tá? A gente não vai entrar em detalhes. Isso aqui é importante dizer que alguns métodos, né, tipicamente utilizados para classificação podem ser adaptados para solucionar problemas de regressão e vice-versa. Tá? Isso também é importante. E aí o problema da clusterização. Eu quero encontrar grupos, clusters, né, de instâncias, observações ou registros, tais que 2 instâncias que pertencem ao mesmo grupo, ao mesmo cluster, possuam alta similaridade, ou seja, sejam muito semelhantes entre si. E quaisquer 2 instâncias que estão em grupos ou clusters distintos, elas possuem baixa similaridade, ou seja, elas são muito distantes entre si. Para isso, logicamente, eu preciso de uma medida de distância. Eu posso usar isso para encontrar grupos de consumidores, agrupar documentos, compressão de dados. Então, basicamente, eu tenho aqui um conjunto de instâncias e eu quero encontrar grupos. Principais métodos, CAMINS, o HCA, Expectation Maximization e o Curry Algorithm. Nós vamos usar, nessa disciplina nós vamos estudar o CAMINS, tá? É suficiente. E, por fim, regras de associação, né? Que é a 4ª categoria de problema que a gente vai estudar. Nas regras de associação, eu quero encontrar padrões nos dados que me permitam identificar itens que estão fortemente associados. Tá? Então, tais padrões são tipicamente representados por meio de regras de implicação ou subconjunto de features. O que eu quero dizer aqui em geral, eu quero descobrir se quem compra pão também compra café. Né? Então, aqui é o tipo de regra que eu estou querendo identificar. Logicamente, quem compra pão também compra café pode ser uma regra óbvia, e eu quero encontrar padrões que são não óbvios. Né? Então, tem um exemplo clássico de regra de associação, que é do Walmart, que ele, aplicando a regra de associação, descobriu lá nos Estados Unidos que quem comprava fralda descartável também comprava cerveja. Então, essa foi uma regra de associação que foi encontrada, né, usando um algoritmo de regra de associação, lá no Walmart. O primeiro grande sucesso da utilização de regra de associação. Uma combinação, existia uma combinação, uma associação forte entre fralda descartável e cerveja,
isso é inesperado. Primeira coisa que o supermercado faz é tentar entender. Veja que a mineração de dados sempre tem um processo, né, humano no final. Tentar entender esse padrão. E aí eles foram entender que quem comprava a fralda das crianças na cultura lá dos Estados Unidos, em geral, era o marido, e o marido ia comprar as fraldas das crianças e já aproveitava, em geral era na sexta-feira, já aproveitava, trazia a cerveja para o final de semana. Ok, explicado o padrão, o que é que eu faço com isso? Então, o que é que a Walmart fez? Botou a gôndola de fralda de cerveja do lado da gôndola de fralda descartável, para potencializar as vendas. Então, regra de associação resolve esse tipo de problema. Tá? Encontrar, né, extrair padrões interessantes que relacionem itens, tá? Ou seja, itens que são comprados em conjunto. Ou regras, né, do tipo, eu posso representar isso como regras, quem comprou cerveja também comprou fralda descartável, quem comprou fralda descartável também comprou cerveja, ou simplesmente modelar isso dizendo, olha, cerveja e fralda descartável são compradas em conjunto. Beleza? Então eu quero encontrar produtos que são comprados em conjunto. Encontrar bugs ou code smells que ocorrem em conjunto. Então eu também fiz um trabalho interessante, alguns alunos em engenharia de software experimental, na linha de encontrar bugs ou code smells que ocorrem em conjunto, né, em projetos de software. No caso, meus alunos usaram o código PLSQL. Encontrar genes que estão relacionados. Ok, os principais algoritmos é o a priori e o eclat, nós vamos estudar o a priori, basta um também. Aí, detecção de anomalias, a gente não vai estudar nessa disciplina, mas para a gente entender o que é, né, eu busco identificar itens ou observações do registro, cujas características são bem diferentes do restante dos dados. Então, o exemplo aqui clássico é aquela sua compra que destoa, né, do seu padrão de compras, que pode ser uma fraude no seu cartão de crédito. Então, detecção de fraudes em cartão de crédito, detecção de intrusão em servidores, é um acesso que ele é anômalo, ele é muito diferente do acesso das pessoas que geralmente usam aquele serviço. Ok, técnicas para isso, a gente pode usar o KNN, o SVM, redes neurais, redes bayesianas, mas a gente não vai estudar nessa disciplina, tá? Outro problema, para a gente terminar a aula, é redução de dimensionalidade. Às vezes eu tenho um conjunto de variáveis independentes muito grande, e é inviável, ou vai demorar muito treinar um modelo usando todas essas variáveis. E eu poderia, sem prejuízo de piorar a acurácia do meu modelo preditivo, usar um conjunto de features, né, de atributos, de características, de variáveis menor. Então é isso que a redução de dimensionalidade tenta fazer. Encontrar um subconjunto das features, ou gerar features artificiais a partir das features originais, mas gerar um conjunto menor de features que contenha exatamente a mesma informação que eu tinha no conjunto original, para que isso não implique em uma piora da acurácia, né, do desempenho do meu algoritmo preditivo. Mas, para que eu vou fazer isso? Para o meu algoritmo rodar mais rápido, para eu gerar o meu modelo mais rapidamente, em um tempo pelo menos viável, que às vezes pode ser até inviável gerar um modelo, tá? Tem modelos que a gente está gerando aí que demoram 12 horas, 18 horas de treinamento. Então, como é que você faz validação cruzada, onde cada experimento, um experimento demora 12, 18 horas? Complicado. Então, a gente tenta minimizar esse tempo, diminuir esse tempo. Ok, então tem várias estratégias para redução de dimensionalidade, como PCA, mas a gente não vai estudar aqui. Ok, eu vou parar por aqui na aula de hoje. Na próxima aula a gente discute como é que Data Science se relaciona com todos esses conceitos que a gente viu hoje. Beleza?